O doutor Hercílio é nefrologista, ele é um dos fundadores da Fundação ProRim e vai falar um pouquinho para a gente, então, sobre a importância da gente cuidar da saúde dos nossos rins. Doutor Hercílio, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. E a gente tem aí o Dia Mundial do Rim, né? E a doença crônica renal, né? Que causa aí tantas mortes que a gente viu, os dados aí do Ministério da Saúde, mais de 2 milhões de mortes, né? 2 milhões e 400. 2 milhões e 400 mil, é muita gente. O que a gente pode dizer dessa doença? Tem algum sintoma que acende assim a luzinha? Porque a gente ouve muito pouco, né, sobre ela. Boa tarde, amigos. Realmente é muito sério o problema, né? É muito sério porque a doença renal é uma doença silenciosa. Ela tem muito poucos sintomas, ela dá muito poucos sintomas e quando ela atinge os estágios finais, que é o estágio 4 e 5, ela é dividida em 5 estágios a doença, aí é que ela começa a dar sintomas mais frequentes, mais sérios, né? E quando chega nesse nível, doutor, ainda tem possibilidade de cura, de tratamento? Ou já é um estágio assim que a pessoa já praticamente não tem mais solução? Nesse estágio 4 e 5, resta a gente postergar a entrada do paciente em diálise, né? Nossa. Mas não tem mais como a creatinina voltar ao normal, a ureia, porque o rim já foi destruído. O rim começa a diminuir a massa renal, começa a diminuir o parênquima, que a gente chama renal, e o rim fica pequenininho. E o que é essa creatinina, então, que a gente fala, né, até nos exames? O que ela faz? Essa creatinina é um exame de sangue, né, dosado em laboratório, muito fácil de fazer, e que mostra para nós, médicos, nefrologistas, o número, se o rim já começa a apresentar alguma doença. O normal é que isso seja, em homem, em torno de 1,7 até 0,7 até 1,3. Né? E na mulher, porque a mulher tem massa, a creatinina depende muito da massa muscular. Então, a mulher ela tem uma creatinina um pouco menor, que é 0,6 a 1,2 de normal. Mas ele tem alguns sintomas, sim, quando começa a doença renal. A preocupação, quer dizer, se fizer creatinina, facilita ao médico e a gente, muito raro, mas às vezes a gente consegue curar a doença. Em outros casos, ela evolui, mas a gente consegue fazer que essa evolução não seja tão rápida. Porque se tu não tratar, a evolução é muito rápida e tu entra na máquina de diálise rapidamente. Nossa, e o ideal é fazer esse exame anualmente? O ideal é fazer esse exame anualmente, né? Até como, eu não sei porque isso não é incluído né, nos exames periódicos, os exames de admissão em empresas, esse exame não é feito, nem o próprio médico, não é voltado, o médico, né, da especialidade não é voltado para isso, né? Mas tem uma coisa que piora muito, e isso é o que mais preocupa a gente, é a evolução da hipertensão arterial. É um fator de risco? É um fator de risco, é um fator de aceleração da doença, né? É o que leva o doente mais cedo a precisar fazer hemodiálise, né? Ou fazer transplante renal. E tem alguma característica genética que predispõe a pessoa a ter algum problema renal? Tem doenças que são genéticas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais frequente, que é o que a gente vê na clínica, que é o chamado rim policístico, que são cistos que se formam no parênquima renal. Isso é uma doença transmissível, né, geneticamente transmissível. Alguém da família tem essa doença, não precisa ser os ascendentes diretos, mas pode ser um avô, um bisavô. Alguém na família teve essa doença, né, e transmitiu o gene para essa pessoa. São cistos que se criam no rim, né? Um cisto, é muito comum ter cistos no rim, mas 1 ou 2. Quer dizer, isso são milhares de cistos que eles vão crescendo e vão se expandindo e com isso leva a um aumento grande de rim, sabe? O rim que pesa 300 gramas, a gente já tirou, por exemplo, o rim com 5 quilos. Nossa! Cada um, para ver o tamanho que ele cresce. Essa é uma doença genética, né? O abdômen se distende, mas tudo isso também numa fase
né, bem avançado. Mais grave, né? O que dá, principalmente, são sintomas muito inespecíficos, né, que é o edema, que é o inchaço, né, nas pernas, o edema em volta dos olhos, né, quando a pessoa acorda de manhã inchada, Esses são sinais de alerta, acordar muito à noite, né, isso é muito importante. As pessoas que acordam 4, 5 vezes à noite têm obrigatoriamente que fazer um exame de creatinina, mas são exames muito inespecíficos, né? Sim, e nesta quinta-feira, quem quiser vai poder fazer o exame, né, no evento, na ação do Dia Mundial do Rim. Vão ter pessoas lá da Fundação, eu vou estar lá, são vários médicos que vão estar lá. A gente vai dar... no Shopping Miller, né? No Shopping Miller, na rua ali tem uma loja de calçados, isso. É bem quando desce a escada, o dia todo, doutor? É das 10, no horário do shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. Olha só, vai poder tirar na hora, né? Nós vamos fazer o exame de creatinina, né? Já quero deixar bem claro que são 400 exames, né? Isso é uma parceria com o Laboratório Jimenez, que é nosso parceiro. Por ordem de chegada, né? É por ordem de chegada e a gente vai fazer 400 exames. Depois, infelizmente, não dá para fazer mais. Maravilha. E depois a gente vai verificar os exames, né? Se o doente tiver alguma alteração da função renal, a gente manda chamá-lo, porque ele é cadastrado e depois a gente manda chamar. Nós já pegamos, nesses vários anos que a gente faz a campanha, nós já pegamos muita gente com insuficiência renal, que não sabia nada. Então, é importante esse cuidado. Doutor Hercílio, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né, de fazer esse alerta e esse convite aí. Então, para quinta-feira, aí dia 12, o Dia Mundial do Rim. Muito obrigada, doutor. Obrigado.